falar sobre a busca do Espírito Santo. E hoje eu quero, juntamente com você, ler a passagem que está relatada no livro de Mateus, no capítulo 4, a partir do versículo 1, e ali vai até o versículo 11. Então, se nós pararmos, querido, e olhar para a vida de Jesus, por que Deus permitiu que Jesus fosse tentado? E neste momento, através dessa leitura desse texto, a gente vai estar falando a respeito do que a permissão de Jesus ser tentado. O texto diz assim, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, fala comigo, 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pão. E ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre um pilar do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, de tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. E disse Jesus: Também está escrito: Não tentará o Senhor teu Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reis do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrar, me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorará, e só a Ele servirá. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Que palavra forte! Nós se deparamos que o próprio Satanás, o próprio diabo, o tanto que ele tinha conhecimento da Bíblia Sagrada, e ele cita versículo em direção a Jesus, mas xinga ele, dizendo: Olha, na palavra está dizendo que você pode fazer isso. E Jesus retruca ele, dizendo, mas a palavra está dizendo que devemos adorar apenas só Deus. Então a gente fica olhando, querido, na área que o inimigo contra-ataca a nossa vida. Muitas vezes ele usa a própria Sagrada Escritura para
vocês repetiram comigo quando eu pedi para que vocês lessem comigo, porque Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Querido, eu quero dizer para você, se Jesus não estivesse preparado, Deus não tinha permitido que ele fosse tentado, porque ele foi tentado na área humana, ele não foi tentado na área espiritual, mas o diabo veio oferecer tudo aquilo que o corpo dele necessitava. A natureza humana estava carente, estava precisando de se alimentar, estava precisando de beber água. E quando ele viu que não tinha mais jeito nessa área, ele começou a oferecer os bens desse mundo. E nós sabemos, querido, que os bens desse mundo é viável, é bom, sim, querido. Mas nós não podemos negociar a Sagrada Escritura, a palavra de Deus, por causa dos bens desse mundo, de tudo que esse mundo nos atrai. Se não vir diretamente das mãos de Deus para a nossa vida, porque tudo que nós possuímos sobre a face dessa terra, se não vir diretamente de Deus para a nossa vida, isso se torna maldição, isso pode nos roubar da presença de Deus, pode fazer com que o Espírito Santo de Deus se afaste de mim, de você. E eu fico olhando para Jesus, eu fico olhando a tentação que Jesus enfrentou, eu fico olhando para a minha vida, eu fico olhando para a vida de cada um de vocês que estão aqui nessa noite, e vocês que estão nos assistindo, eu fico olhando, porque o diabo ele só vai oferecer algo em direção à sua vida que ele sabe que você necessita. Mas eu quero dizer para você que Deus só permite que eu e cada um de vocês sejamos provados, tentados. Deus só permite porque Ele sabe que nós estamos cheios da presença de Deus, cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Então Deus ele sabe. É semelhante quando Satanás ele pediu liberação a Deus para tentar Jó. Então, de fato, Deus sabia quem era Jó. Porque se Deus não conhecesse de fato quem era Jó, ele não tinha permitido, querido. Ele não tinha permitido que Jó passasse por toda aquela situação que ele atravessou se ele não estivesse preparado. Então, se a gente parar, a palavra de Deus ela é muito forte em direção à nossa vida. Quando nós abrimos o nosso coração e a nossa mente começamos a focar na palavra de Deus, eu tenho certeza que vocês irão sair aqui dessa noite, deste lugar, com outra mentalidade. Aleluia. Ainda mais forte do que você entrou, porque eu tenho certeza que no momento que você entrou de cabeça erguida, porque nós temos ensinado nessa igreja que as pessoas que congregam, que vivem aqui, são pessoas vencedoras, são pessoas que andam de cabeça erguida, Aleluia. são pessoas posicionadas, são pessoas discipuladas pela palavra de Deus a cada culto que você vem, você
muitas vezes são muito provados, muito tentados. Mas eu quero dizer para você, continue firme na graça, continue acreditando na palavra de Deus que tem ido em direção à sua vida, porque ela tem poder para te curar, para te libertar. É a palavra de Deus quem faz com que eu e você sejamos mais que vencedores. Aleluia. Então, queridos, tomando posse sobre a face dessa terra, daquilo que Deus está falando ao nosso respeito. E é por isso que cada tudo que você vê é uma chave que é virada na sua cabeça. Talvez você já ouviu essa ministração por diversas vezes, talvez você já leu a sua Bíblia por diversas vezes, da tentação de Jesus, e talvez você nunca tinha tentado por essa palavra que Deus está liberando em direção à sua vida nessa noite. Aleluia. Deus está liberando algo para te fazer forte, para te fazer mais vencedor, mais conquistador. Então você precisa tomar posse da palavra de Deus, e nada irá te vencer, nada irá nos derrotar, querido, porque nós estamos protegidos e guardados por Deus. O que aconteceu com Jesus? Quando Jesus disse para o diabo: vai embora. O que aconteceu ali no versículo 11? Na parte final, olha para você ver o mais importante disso, ó. E chegaram os anjos e o serviram, querido. Os anjos o serviram. Os anjos supriram as necessidades que Jesus estava precisando. Eu quero liberar uma palavra de Deus em direção à sua vida nessa noite. E não receba essa palavra que Deus o tempo todo Ele irá te servir, Ele irá Aleluia. te proteger, Ele irá te libertar, Ele irá trazer bênção. Eu creio, eu tomo posse, eu recebo. Toma posse dessa palavra. Eu creio, eu recebo, eu tomo posse. Recebe essa palavra. Aleluia. Deus irá cuidar de você. Deus sempre vai preparar os anjos para cuidar de você, te guardar. As provações, as tentações virão, mas o Deus que eu e você servimos é um Deus todo-poderoso, é um Deus que não perde batalha, querido. Deus ele não perde batalha. Deus ele nunca foi derrotado. E você, como filho, como filha de Deus, você nunca será derrotado, porque a palavra de Deus diz que Deus sempre irá proteger e guardar os filhos e a filha dele em nome de Jesus. Aleluia. Você pode dar um aplauso a Jesus. Porque todo mundo ele merece. Nós nos alegramos pela palavra que está sendo direcionada em nossas vidas nessa noite. Eu tenho certeza, querido, que vocês vão testemunhar depois dessa palavra que está sendo liberada sobre a vida de vocês. Vocês vão dizer: nossa, como Deus falou tão forte. É igual ontem, hoje, o apóstolo ministrou ontem no culto dos inconformados. E eu recebi um testemunho de um irmão hoje que ele não estava com dificuldade para dormir à noite. Ele disse: pastor, que ministração forte, que ministração poderosa que o apóstolo fez hoje. Ontem, pastor, eu estava dias sem conseguir dormir direito. E essa noite, vocês vão falar o ditado popular: eu dormi como uma pedra. Aleluia. Então é isso é o poder de Deus em direção àqueles que creem. Porque a Bíblia relata: todos que creem verá o poder de Deus, a glória de Deus, o milagre Aleluia. em direção à vida dessa pessoa. Então, se você crê e você acredita, você vai ver o que Deus vai continuar fazendo em direção à sua vida. Porque eu sei que eu estou perante pessoas nessa noite, tanto aqui na igreja como as
A palavra de Deus diz que nós, os que crerem, comeria o melhor dessa terra, o melhor tudo de bom que essa terra oferece, nós provaríamos. E se você crê e acredita, tome posse dessa palavra de Deus. Não é a palavra do pastor Eliseu, mas é a palavra de Deus em direção à minha e à sua vida. E neste momento, querido, eu quero orar pela tua vida, eu quero orar pela tua família, eu quero declarar através da unção a vitória ainda mais sobre a sua vida, que você venha tomar posse